Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Tema Aberto. Hoje temos como convidado Jânio Alves e estaremos falando sobre sistema de segurança no trânsito brasileiro. Peço a você, participante, clique aí no botão inscrever-se. Ao clicar nesse botão, você vai estar nos ajudando, fortalecendo o canal a trazer mais informações para você. Peço também para você clicar no sino. Esse sininho que tem aí ao lado, ele indica que todas as vezes que você clicar, você vai receber uma notificação de todas as informações sobre o podcast Tema Aberto. E clicar também no gostei, no joinha, certo? Ao clicar nesse símbolo, você vai estar indicando ao YouTube que o nosso canal tem uma extrema importância no conteúdo e vai estar divulgando para outros canais, ok? Muito obrigado. E com vocês, Jânio Alves. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Tema Aberto. Hoje nós vamos falar sobre segurança no trânsito, e o comportamento de nossos condutores para contribuir ou não para a saúde da sociedade. Jânio, me fala aí sobre as leis aplicadas nesse trânsito, nesse chamado sistema de trânsito brasileiro. O CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele está disponível na forma online. Qualquer pessoa interessada pode botar lá no Google CTB e vai vir uma vasta gama de leis, orientando a forma de conduzir, de se comportar no trânsito, que é de suma importância para a saúde de todos nós. São leis sobre construção de como velocidade nas vias, estacionamento, horários de tráfego, excesso de velocidade, dirigir sob efeito de álcool. As leis, elas visam prioritariamente orientar o condutor. Mas caso o condutor não obedeça, a consequência é a punição. E as multas, elas visam punir aquele condutor infrator. As multas são divididas em gravidades média, grave e gravíssima. E aí, a depender do tipo de multa, ela vai ter uma pontuação, e também um valor de infração. Por exemplo, forçar a passagem ou ultrapassagem é uma multa gravíssima. Ultrapassagens em fluxo proibido, ou seja, naquela via onde há duas faixas amarelas contínuas, é gravíssimo. Dirigir sob efeito de álcool é uma multa gravíssima, aproximadamente R$2.000 de multa. E ainda é uma penalidade administrativa que o condutor fica impedido de dirigir durante 12 meses e precisa passar por uma reciclagem. Outra coisa, Jânio, você comentou que existem inúmeras leis de trânsito. Quando um condutor ele vai tirar sua carta de habilitação, a sua CNH, essa quantidade de leis é aplicada ou ela tem um limite? O que você comenta sobre isso, na questão do o condutor ele não sabia da lei ou as mais básicas são necessárias para que ele possa tirar a sua CNH? São muitas leis, não dá para se ver tudo no curso de formação de um condutor, de habilitação do condutor. São vistos nesses cursos as leis que mais ocorrem em infração. Para ser habilitado, ele vai passar por um treinamento teórico e um treinamento prático. Vai ter as aulas práticas em rua, no trânsito, seja com motocicleta ou seja com veículo, com a companhia do instrutor. E ao final do curso, ele vai passar por uma prova na autoescola, e no Detran, melhor dizendo, da parte teórica, onde ele tem que atingir uma pontuação mínima. Sendo aprovado na parte teórica, ele vai para a prova prática, que é o exame dentro do Detran, no circuito que foi desenvolvido para testar a habilidade dele e conceder-lhe a CNH, a permissão. A primeira CNH é uma permissão de 12 meses, que esse condutor não deve se envolver em multas, e nem em sinistros, para poder, ao final desses 12 meses, receber a CNH definitiva. Quando eu tirei a minha primeira habilitação, que foi de veículo, automóvel, carro, em 1990, havia necessidade de a gente ter pelo menos um conhecimento básico da parte mecânica. Isso ainda existe? Sim, é importantíssimo que
todos os condutores conheçam os veículos, né, e tenham noção básica sobre mecânica e elétrica dos veículos. Porque você precisa não apenas ter a habilidade de conduzir um veículo, mas entender o funcionamento dele, para, em caso de uma pane, saber como atuar na correção dessa pane e evitar acidente para si e para os outros. Certo. A quantidade de leis, por exemplo, nós temos várias leis aí e a implementação agora desses chupa-cabra, né, que o pessoal chama, né, controle de velocidade, né? O que ele vem melhorando para evitar acidentes ou até mesmo instruir o condutor? Na verdade, os equipamentos é uma forma de correção, né? Vai corrigir o comportamento de um condutor baseado na penalização se ele infringir a velocidade que foi estabelecida para aquela via. Agora, mais importante do que isso é que os órgãos reguladores, né, os governos federal e estadual e também os governos municipais, né, apliquem recursos em campanhas de educação para o trânsito. O trânsito é de suma importância para toda a sociedade moderna, né? E quem compõe esse trânsito são todos nós. É o motorista de um carro leve, de um utilitário, de um caminhão, de uma motocicleta, de uma bicicleta, de um patinete e também um pedestre. Todos nós compomos o trânsito, certo? E não vemos muita aplicação de recursos na educação. Você vê Salvador, né, é uma cidade com um trânsito complexo, muitos veículos nas vias. Para você ter uma ideia, eu que sou motociclista, evito trafegar na paralela de moto no horário de pico, de manhã, no final da tarde, porque fica difícil. Nós temos aí muitos motoristas que não têm educação e ficam o tempo todo mudando de faixa, procurando um espaço para chegar mais rápido, né? Isso é complexo. Então, assim, antes, né, de penalizar, a gente precisa investir em educação para o trânsito, para que ele se torne mais fluido e mais seguro para todos. O que eu pude observar em deslocamento para o trabalho é que cada vez mais fica estressante se deslocar. Às vezes você pensa duas vezes em sair, ou pegar seu automóvel e sair, porque você termina se estressando. Vou pegar um Uber porque para mim vai ser menos cômodo, porque eu não tenho mais paciência de pegar aquele trânsito, né? Então você fica estressado. A quantidade de veículos que nós temos em Salvador hoje, e quando eu vejo na paralela aquele engarrafamento extenso, a cidade está comportando, tem condições de comportar essa quantidade de veículos hoje? Não só Salvador, mas muitas cidades no Brasil, né, tanto as capitais quanto cidades de segundo porte, tipo Salvador, a maior, na Bahia a maior cidade é a capital, Salvador. Depois tem Feira de Santana, a Itabuna, Vitória da Conquista. O que acontece é que o trânsito já está saturado. O carro, inicialmente, ele é uma solução, mas vender veículo, disponibilizar veículo, ela precisa ser uma solução que seja acompanhado por o desenvolvimento de vias para que esse trânsito não fique travado. Então, assim, é uma solução parcial você comprar um carro. Você compra para não esperar o transporte público, que já vem lotado, mas você fica preso dentro do carro, preso no trânsito, estressado, buzinando, e alguns ficam mudando de faixa o tempo todo querendo chegar mais rápido. Chega em casa estressado, cansado, e isso leva a consequências. Imagine você dirigir o ano todo, né? Vai chegar um momento que você pode, né, perder a sanidade mental e aí discutir com alguém no trânsito, e aí vem outros e outros problemas que o trânsito pesado e moderno tem causado na nossa sociedade. Certo. E nessa questão de investimento, como é que se dá esse investimento para evitar esse caos? Por exemplo, eu me lembro que São Paulo teve até rodízio de placas, né, de carro para trafegar, justamente para evitar esse acúmulo de carros que ficam nas vias. São Paulo, o rodízio de carro, ele se dá por placas alternadas, né? E ele não é o dia todo, é uma faixa de horário de pico que aquele carro não pode circular. Passou aquela faixa, ele pode circular, né? Mas assim,
Qual deveria ser o investimento? Igual à Europa, investir em transporte público de qualidade. Volto a frisar, o veículo é uma solução individual. Nós procuramos resolver o nosso problema em detrimento do outro. Se você parar e começar a observar na Paralela ou nas outras principais vias de Salvador, vai ter no máximo dentro dos veículos 1 ou 2 pessoas. Entende? Sim. Então a gente procura uma solução individual. Todo mundo está procurando essa solução individual, que se tornou saturada e está todo mundo preso no trânsito. O governo está investindo, no caso, tem o metrô e tem o BRT. E nem assim o povo ainda foi conscientizado. Você acha que é questão de conscientização? O que falta colocar na cabeça das pessoas que use o carro apenas no momento que você for ao mercado, que há uma necessidade realmente que precise utilizar o carro, mas que você vá se deslocar ao trabalho e você possa utilizar o seu transporte público. O que está faltando? Você acha que é conscientização ou a pessoa ainda não se sente confortável em utilizar esses transporte público? Existem vários fatores, né? O principal fator que eu quero destacar aqui é o seguinte: há um lançamento de um modelo X, de uma marca X. Você é bombardeado pelas mídias, na TV aberta o tempo todo. Você é bombardeado nas redes sociais pelo tempo todo. Hoje o carro, além de uma ferramenta de deslocamento, ele se tornou um desejo de consumo pelo marketing que é impregnado. Imagina o tempo todo você que pega um transporte público e demora para chegar, que você vai apertado nesse transporte, né, e volta para casa de novo, todo esse processo cansado. O cara está vendendo lá na televisão, no Instagram: compre o carro X, tecnológico, consumo 50 km por litro, né? Elétrico, híbrido. Vou resolver meu problema. É ilusão, entende? Porque você compra um carro, mas você não tem via suficiente para poder deslocar, né, de forma fluida. Entendeu? No caso, você mencionou agora sobre a parte tecnológica, dos novos investimentos, das propagandas, que isso impacta o governo educa de um lado, as empresas apagam aquela ilusão da educação oferecendo uma tecnologia. E nessa tecnologia hoje estamos com a presença dos carros elétricos, que você mencionou até agora que vai ter uma economia. Aí eu te pergunto, a pessoa, voltando para a habilitação, há uma necessidade da pessoa ter uma habilitação específica para controlar, conduzir esse carro que é elétrico, pois ele é diferente do normal, que ele foi habilitado, que ele foi permitido lhe dirigir, no caso combustível, e você tem o elétrico. Então, há uma diferença em habilitação, já que nós temos as categorias, né? Haveria necessidade de criar uma categoria para esse tipo de condução de veículo, ou o mesmo cara que dirige um veículo de combustão, ele está apto a dirigir um veículo tecnológico? Não há necessidade, né? Um condutor que dirige um veículo leve, um utilitário, né, a combustão, ele pode dirigir um elétrico, dirigir um híbrido normalmente. Não precisa dessa diferenciação. As diferenciações de categoria de CNH, elas se dão basicamente pela capacidade de carga do veículo e número de passageiros. Por exemplo, quando o colaborador o condutor muda para uma CNH C ou D, né, ele vai ali transportar um motorista de ônibus, por exemplo, categoria D. Um carreteiro, geralmente é categoria E, né? E aí, dentro desse carreteiro, tem outros cursos que ele precisa fazer para carga explosiva, né? Carga de animal. Essas são diferenciações de CNH para transportar de acordo com a carga, com o peso do veículo. Mas, para o condutor que sai de um leve a combustão para um leve elétrico ou híbrido, não precisa fazer nenhuma adição. Certo. Nós temos várias leis aí, né, sendo implementadas. A lei seca, ela consegue realmente evitar os acidentes? Porque nós estamos falando também sobre segurança no trânsito, né? Consegue?
Não, porque assim, existem vários fatores de acidentes no trânsito. A alcoolemia é um dos fatores. Aí é contraditório você ver uma campanha que diz que a cerveja X ou YZ é a melhor e no final diz, se for dirigir, não beba. Contradição. Bem contraditório. E aí você vai nos grandes centros turísticos de Salvador e você vê o pessoal bebendo e depois pegando o seu carro, né? Então, assim, deveria haver ali uma conscientização. Vai beber? Chame seu carro de aplicativo. Ou o motorista da rodada, que é uma campanha que já existe. Porém, é necessário que nesses lugares e nas suas circunvizinhanças haja equipes para verificar se o pessoal está aderindo à campanha. Se bebeu, não dirija. Ou vá com o motorista da rodada. Então, assim, é necessária a campanha? Existe, mas é necessário ter também as equipes atuando na cidade para coibir o motorista que bebe e que dirige. Hoje a tecnologia está presente em tudo, né? Isso é fato. Nos radares que estão orientando, ajudando, né, a Secretaria de Trânsito a controlar o seu trânsito, né, na cidade, e câmeras, né? Viramos uns verdadeiros Big Brother. Esse avanço tecnológico implementado na cidade, qual a influência ou benefício que ele traz para quem está trabalhando na parte de segurança, controlando essa segurança? A gente precisa medir isso. Era interessante que os órgãos que estão fazendo as instalações dos equipamentos depois disponibilizassem, né, esses números e também aplicassem recursos na educação para os condutores. Tá? Hoje a gente tem o processo de te flagrei numa condição de trânsito insegura, estou te penalizando conforme o CTB. Mas assim, qual é o ideal? É punir ou educar para não precisar punir? Então assim, vamos pegar parte desse recurso das multas, das infrações que os condutores pagaram e devolver em campanha educativa. Porque pense bem, um condutor que bebeu ou que está apressado no trânsito porque acordou tarde, né, e quer cortar caminho e provoca um acidente. Nesse acidente, ele fere alguém ou mata alguém, essa vida que foi perdida não tem preço. É uma família impactada, né? São pais, são mães que perdem um filho, é uma esposa que perde o marido, é um filho ou uma filha que perde o pai. Então, assim, a gente precisa ir além da multa, transformar o caos do trânsito em algo pacífico. Nós temos duas campanhas nacionais, o Maio Amarelo, que o mês todo, né, o Senatran e os órgãos reguladores do trânsito, CONTRAN, investem na conscientização, né, do impacto de feridos e mortos no trânsito. Temos também a Semana Nacional do Trânsito, que nesse ano foi de 18 a 25 de setembro. A campanha do Maio Amarelo de 2024 foi "A paz no trânsito começa por você". Aí alguém pode pensar, é pelo motorista. Sim, claro, pelo motorista, mas por todos os outros agentes. E quando eu falo agentes, não é o cara da SET, da Transalvador, né? É todos que estão no trânsito. É um pedestre, é um ciclista, né? É o agente de trânsito mesmo que vai verificar, vai orientar, olha, você não pode fazer assim, né? Para que haja paz, haja harmonia, haja fluidez, haja segurança, que todo mundo possa sair e chegar seguro em casa. Quais ações o governo pode tomar para melhorar a segurança no trânsito? A gente viu que a implementação da SET, né, do agente de trânsito, que tem pouco tempo, né, que foi implementado, para orientar os condutores. Eu vejo também na questão da educação. Hoje, eu acho que está faltando mais propaganda para a educação, ou na TV, ou na própria via, né? No meu ponto de vista. Eu sei que hoje a gente vive uma vida em 320, certo? Então, é tudo agora, ou seja, a pessoa não tem um tempo para parar, para olhar, para pensar e analisar, refletir. Então, que ações, que medidas o governo pode tomar mediante tanta
acidentes que acontecem. Depois eu gostaria que o senhor levantasse os números, se o senhor tiver, o número de acidentes, quais são os maiores causadores, né? Mas voltando a essa primeira pergunta, que ações o governo pode tomar ou tem ainda em papel para aplicar? A gente precisa dividir o governo em 3 partes, né? Esfera federal, estadual e municipal. O trânsito de maior volume ocorre nas cidades. Então seria o governo municipal implementar ações para a cidade. No caso Salvador, estamos em Salvador. Cada município implementar. É importante, né, que todos os recursos que são arrecadados com multas, parte deles sejam destinados, né, a campanhas. Essas campanhas geralmente são na mídia, da TV aberta, nas mídias eletrônicas, mas é importantíssimo que tenhamos, né, em loco, nas principais vias, pessoas com encenações, né, ali no momento que o semáforo fecha, né, trazendo uma faixa, fazendo encenação, mostrando exemplos de como melhorar a sua atuação no trânsito, para um trânsito mais seguro. Eu morei em João Pessoa de 2005 até 2010. João Pessoa é uma cidade que o trânsito é em prol do pedestre. Se você pisar na faixa e não precisa assinar, o condutor já vai diminuindo a velocidade, liga o alerta para quem vem depois dele para parar e o pedestre passar com segurança, né? A gente não vê isso em Salvador. Eu moro em Salvador desde 2010 e eu nunca vi isso em Salvador, né? Então, assim, a gente precisa mudar a cultura. Você recebeu um impacto, né? Você teve um impacto de cultura. Exatamente. Na questão do trânsito, certo? Ou seja, é a mesma coisa que o europeu, ele tem lá a sua forma de agir, a sua educação, no sentido de eu estou transitando, como você falou, o pedestre colocou o pé na faixa, então automaticamente já liga o alerta, pedestre, parar, né? E isso implica até na questão implica não, na ajuda na questão da educação, tanto do pedestre quanto do usuário, do condutor, porque ele se sente seguro, né? Então, cara que está atrás, ele não vai dar displicente, porque o da frente parou, né? Então, a gente já tem aquela cultura, se eu parar, às vezes eu estou dirigindo numa velocidade e eu estou vendo um pedestre, eu vou parar, eu olho logo para trás, não vai dar para eu parar. O cara não está vindo numa velocidade adequada, ele está vindo muito colado, que às vezes, hoje, o cara está andando já no fundo do outro, né? Antes a gente tinha a lei, né? Que tem uma distância, um limite de distância entre um carro e outro. Mas a quantidade de carro está tão grande e as pessoas estão com tanta pressa que essa lei não existe mais, né? A pessoa vai colada no fundo. Então você pensa 2 vezes, eu não vou parar. Se eu parar, o cara vai bater no meu fundo. E aí termina a pessoa esperando a boa vontade de não ter carro para poder passar na faixa. Na verdade, a lei existe, né? Ela permanece. O que ela está sendo descumprida, né? Existe uma distância de segurança do veículo da frente, que você marca um ponto de referência e conta 1001, 1002, que geralmente dá 2, 3 segundos, que é uma distância de segurança. Ainda falando sobre faixa de trânsito, aqui em Salvador, você está lá, né? Junta mais gente e o pessoal, o motorista, continua passando. Aí você levanta a mão e o pessoal continua passando, os motoristas. Aí você bota um pé na faixa, vai botando o outro, vai andando devagarzinho, aí para o primeiro. Mas você não pode se sentir seguro e não dá para se confiar no condutor. Porque tem um que vê que você está na metade da faixa e mesmo assim ele passa com o carro, né? E isso acontece em qualquer lugar da cidade, infelizmente. Então a gente precisa mudar essa cultura, né? Temos que começar pequeno para ir aos poucos galgando espaço de mais segurança no trânsito, né? Isso acontece motociclista, você está atravessando a faixa, você tem que ficar atento porque ele vem e passa. Isso acontece com o carro também. Então, assim, culturalmente, a gente precisa começar logo, urgente. Hoje, nesse trânsito de louco, né, a gente vê também os ciclistas brigando também por espaço. A quantidade de carro e os ciclistas precisando
utilizar suas bicicletas, até mesmo se todos adotassem ir trabalhar de bicicleta, seria até melhor, né? O cara está visando sua saúde e ajudando o trânsito. Mas, enfim, essa quantidade de brigas pela locomoção, como a Secretaria de Trânsito vê isso? Bom, eu tenho, além dos carros, eu tenho os veículos pesados, eu tenho os ônibus, eu tenho os ciclistas e eu tenho os pedestres. Neste cenário, a gente tem esses personagens. Então, como a Secretaria de Trânsito, ela planeja, ela enxerga isso para criar suas medidas e até mesmo educacionais? Fabiano, existem estudos, né? Eu não tenho os dados porque eu não faço parte da Secretaria. Eu sou um gestor de frota de uma empresa privada de telecomunicações, né? Mas assim, existem estudos da Prefeitura que começam a criar uma malha viária para o ciclista. Nós temos a sua maioria na orla, mas também temos em outras avenidas principais, né? Como eu falei no Maio Amarelo, em outras campanhas, né, existe vários vídeos, né, mostrando e instruindo a população que dirige qual a distância segura de se passar de um ciclista, né? E aí também uma empresa de transporte público pôs os seus motoristas, né, à prova. Eles assumiram a condição de ciclista e um ônibus passou bem pertinho deles, né, no popular tirando o fim, para eles terem a empatia de como isso é impactante, né, e como gera medo e insegurança para o ciclista. Então, assim, é importante que todo esse conjunto, o ciclista, né, não confie 100%, ele tem uma atitude defensiva, né, e o motorista tem uma atitude também defensiva e proativa de proteger o menor, né? A gente tem avançado, mas tem que avançar muito mais. A gente, comparado a países da Europa, a gente precisa correr muito atrás, né, para chegar no nível deles. A gente consegue mensurar essa quantidade de acidentes do que aconteceu, tipo, foi bebida alcoólica ou foi imprudência, ou foi o carro que apresentou o problema? A gente consegue mensurar para poder chegar numa estatística e até mesmo elaborar ou entender como evitar ou reduzir, porque é difícil a gente evitar, é muito difícil. A gente tenta, mas é difícil. Do nada acontece alguma coisa. Mas a questão educar é o principal, para que evite esses acidentes. Sim, existem estatísticas, né? Só que elas variam de região para região, de acordo com a realidade de cada estado ou cidade. Mas, de modo geral, no Brasil, os principais causas de acidente no trânsito são excesso de velocidade, né, dirigir sob efeito de alcoolemia, o uso de aparelho celular enquanto dirige, né, e também desatenção, além do fato das condições do veículo. O veículo com pneu careca, né, o veículo com a manutenção precária, né, contribuem, né, no top 5 aí, dos maiores fatores que geram acidentes no trânsito, né? E aí vale reforçar o seguinte: para que eu comprei um carro? Para resolver um problema de deslocamento. À medida que eu aumento a minha velocidade, eu não estou gerando uma solução de chegar mais cedo no meu destino A, sair do destino A para o destino B, mas eu estou gerando um problema. Eu posso chegar mais cedo para falar com Deus, ou fazer alguém chegar mais cedo para falar com Exatamente. Deus fora da hora, né? Então é importante você, condutor, planeje a sua viagem, planeje o seu deslocamento, né? Trace sua rota e saia tranquilo, e chegue tranquilo. Acordar em cima da hora, se atrasar e querer recuperar o tempo ao volante, você está pondo a sua vida e a de outros em risco de ferimentos graves, de invalidez e de morte. Você tem uma estatística das multas, onde elas são mais aplicadas? Que situações? Né? A principal multa é excesso de velocidade. Ela se classifica em média, grave e gravíssima,
a depender do percentual de velocidade que se passou acima da velocidade regulamentada pelaquela via. A principal é geralmente até 20% da velocidade regulamentada, né? A segunda é até 50% e a terceira é acima de 50% da velocidade da via, né? A primeira, eu me lembro aqui, o valor médio da multa é R$130, e aí vai aumentando os valores. Mas assim, velocidade não é garantia de que você vai chegar, né, no seu endereço, no seu destino. Você falou sobre multas, a gente falou sobre multas aqui e uma delas está o uso do celular. Como a Secretaria de Trânsito hoje enxerga a profissão do Uber, que necessita desse instrumento para trabalhar? A modernidade, né? A modernidade, a gente vive uma sociedade líquida. Tudo é para ontem, a gente tem que estar respondendo tudo o tempo todo. Sim e não. Não quando envolve a segurança. Eu não vou atender uma ligação, né? E não vou ler ou ouvir uma mensagem que chega no meu celular enquanto eu dirijo. Se chegou e eu sei que é importante, eu vou procurar uma forma de parar para ler e responder aquilo. É a forma correta. Mas, repito, eu ando no trânsito de Salvador e vejo o pessoal dirigindo e mexendo no celular, né? O tempo todo. São homens, são mulheres que fazem isso o tempo todo. E aí nós temos na cidade câmeras que leem isso, né? Se mesmo que você esteja parado no semáforo, você não pode tocar no celular. Boa. Você não pode tocar no celular, pois tira a sua atenção, a sua concentração. E há uma grande chance de o sinal abrir, você dar uma pausazinha ali de 3 segundos para engatar a marcha e sair, e voltar a mexer no celular. Então, assim, a conectividade ao trânsito, ela gera riscos. Então a gente precisa deixar cada coisa no seu lugar, né? A pessoa, você é médico de emergência, você é um cara da alta cúpula da segurança mundial que precisa responder imediatamente, então não faça isso. Pense na sua segurança, na segurança dos outros. Quais as principais causas de acidente no Brasil? Você tem como passar para a gente? Sim. Excesso de velocidade. Principal. É a principal, né? Eu digo e repito, a mesma velocidade que te empolga é a mesma velocidade que pode te matar. E matar outras pessoas no trânsito, né? Um estudo revela que à medida que a gente aumenta a velocidade, né, para chegar mais rápido de um ponto A para o ponto B, não vale a pena, né? Você vai ganhar ali 10, 12 minutos. O que é que você vai fazer com 10 minutos? Nada. E você se expôs a um risco gravíssimo, né? A depender da via, você pode perder o controle do carro, você pode bater em outro carro, você pode ir para uma ribanceira, e aí vão ser prejuízos materiais, prejuízos psicológicos, de traumas. Eu já fui atropelado. Eu estava saindo de Caruaru, Pernambuco, indo para João Pessoa com a minha motocicleta, e dentro da cidade de Carpina, Pernambuco, né, passa uma BR, e tem várias transversais. E eu estava ali a 60 km na minha moto, veio um carro e me acertou a roda dianteira da moto, né? Eu bati com o braço no para-brisa, rodei no chão, caí. Quando caí, procurei ficar de pé o mais rápido possível, né? E aí não consegui ficar 100% de pé, equilibrei o peso numa perna só, porque o quadril ficou doendo. Quando eu olho para o chão, muito sangue, calça rasgada, tênis rasgado, levanto o braço, né? E aí a carne aqui veio parar aqui. Nossa. Aí mais tranquilo do que eu estou aqui, foi Deus com certeza, eu fiz assim, né? Opa! Não perdi, né? Não cortou os tendões. Juntou uma galera ali rapidão, me colocaram dentro de uma Kombi, a 500 metros tinha um hospital, me levaram para o hospital. Perguntaram o que foi anestesiado, né? Aqui dentro estava cheio de vidro, né? E aí me fizeram um atendimento. Mas antes disso tudo, né, que
que eu fosse socorrido, eu olhei para o lado para ver quem tinha causado o acidente. Era um táxi, o taxista saiu de dentro do carro, abriu a porta, ficou do lado da porta, de sandália, de bermuda e embriagado, se balançando. Misericórdia. Entrou no carro e foi embora. Nunca mais eu vi esse cara, né? Não sei. Não morreu, tá tudo certo. Não sei o que aconteceu com ele, né? E aí, voltando para o hospital, quando fui medicado, tudo, fizeram a suturação e tal, aí eu peguei o telefone, na época era um Nokia 1100, era mensagem de texto. Aí eu liguei para meu sobrinho, olha, eu caí num buraco aqui, a moto quebrou, não tem como rodar, vem me buscar aqui. Aí quando o pessoal chegou na cidade, não, beleza, tem uma escoriaçãozinha aqui boba, vem aqui no hospital. Aí lá eles chegaram, viram a bronca que era, né? Pô, por que você não falou? Não falei porque vocês iam ficar preocupados, ia correr mais e ia gerar risco. Exatamente. Então assim, até quando a gente sofre um acidente, a gente tem que falar de forma cautelosa para quem vai nos socorrer, para que não gere outro acidente. Exatamente. Entendeu? Então a gente precisa dessa maturidade, dessa consciência, para que a gente mude a nossa realidade do trânsito. Motoqueiro, motociclista, né? Às vezes o motociclista leva a culpa porque foi o motoqueiro, às vezes o motoqueiro leva a culpa porque foi o motociclista. Como diferenciar isso nesse trânsito? Porque hoje nós temos os motoqueiros, né, de entrega e os mototáxis. Então eles precisam da velocidade para o seu trabalho, tanto para entrega quanto para buscar e levar o seu passageiro no destino, certo? E isso impacta também em acidentes. Então, como regulamentar isso? Como criar regras para isso? E como o outro não receber a culpa por uma categoria tá fazendo como é que se diz? O acidente, né? Cometendo um acidente, a infração. A questão de regulamentação depende de estudos, depende da demanda, depende da atuação de cada órgão regulador da cidade onde esse pessoal está inserido. Mas assim, dividindo as categorias, né? É tudo moto. O que muda é a postura de quem está em cima dessa moto, né? Vai existir mototaxistas que adotam uma postura defensiva, né? De dirigir conforme as leis. Já existem mototaxistas e o pessoal que faz entrega de deliveries que tem uma postura diferente. A grande sacada é, geralmente, o motoqueiro é aquele que quer chegar a qualquer custo. É aquele que buzina fortemente no corredor, é aquele que, né, tira fino no seu retrovisor, é aquele que passa no sinal vermelho, né? Ele dá um delayzinho, olha, vem carro, não vem, ele passa. O motoqueiro é aquele cara que quer chegar a qualquer custo. Não respeita as leis, não respeita nada. O motociclista, né, é uma pessoa mais consciente, que procura contribuir para a condição segura para si, porque nós que andamos de moto, o nosso para-choque é a canela, né? Então a gente tem uma fragilidade. São, né, 4 pontos de equilíbrio comparando o carro, mais o para-choque do carro. Nós só temos 2 pontos de equilíbrio em linha, né? E o nosso para-choque é a canela, é a perna. Então assim, precisamos, né, entender a fragilidade, nós que estamos de carro, entender a fragilidade desse pessoal. Sim. E contribuir, né? Mas também os órgãos reguladores precisam reciclar esses motoqueiros, né? Penalizar e reciclar eles para eles voltarem para a malha viária e mudar a postura. Porque algumas pessoas mudam de postura conscientemente a partir do momento que passam perrengues e vão fazendo os seus ajustes. Outros precisam ser penalizados, né? E dizer, olha, tu está errando, estou te punindo por isso, mas para tu voltar a pilotar, tu precisa passar por essa reciclagem. E essa reciclagem, né, ser acompanhada lá na prática. E aí vai vários estudos, várias coisas que demandam, né, que sejam adaptadas à realidade de cada cidade. Entendi. Dicas de direção defensiva, você tem? Sim, claro. A principal dica é o seguinte, eu vou trazer 5, mas a principal é o seguinte,
nunca dirija sobre efeitos, né, psicológicos adversos. O que seria isso, Jânio? Você está triste, você está com raiva, você está ansioso, né? Imagina que você está com raiva, você leva uma fechada no trânsito, você vai dizer, pô, legal, beleza. Não, você vai brigar, pode ir a vias de fato e piorar a situação. Nunca dirija sobre efeitos de remédios que geram sonolência, né? Nós temos um irmão que estava viajando do sul do país para Recife e ele chegou aqui em Salvador, a gente recepcionou ele e tal, não sei o quê, né? E aí ele de moto. Quando saindo do estado, já entrando para Sergipe, ele dormiu em cima da moto, né? E saiu da via, porque na noite anterior ele estava ou muito cansado ou muito ansioso, tomou um medicamento para poder dormir. Então assim, né? Nunca dirija sobre efeitos psicológicos adversos, não dirija quando tiver sobre o uso de medicamentos que alterem a sua consciência, lhe deem sonolência. Por exemplo, quando você faz uma endoscopia, você saiu da endoscopia, está ali grog, você não pode dirigir de forma alguma, né? Outra coisa, mantenha a manutenção do seu carro sempre em dia. E aí é um problema cultural nosso a gente só fazer reparos quando o carro dá um perrengue. A gente precisa tratar o carro de forma preventiva, revisões periódicas, né? Acompanhamento do nível de óleo, dos fluidos, do freio, das condições do pneu, né? Para que quando for necessário fazer uma frenagem, ele freie. Quando for, né? Outro exemplo simples, muita gente não troca a paleta do limpador do para-brisa. Ela resseca, ela começa a ferir o para-brisa, e aí a gente de repente vê uma chuva. Aí você liga, ali não está limpando nada. Você não consegue ter visibilidade, né? Então assim, por conta de 30, 40, 50 reais, você não troca um limpador do para-brisa, vai chegar um momento que ele pode fazer falta e gerar, né, um acidente. Também a distância de segmento é muito importante, né? Tanto você observar a distância de segmento do veículo da sua frente, né? Manter ali uma distância de 2 segundos, você marca um ponto de referência, conta 1001, 1002 e tal, e se fica alerta a isso, assim como você tem um retrovisor. Você precisa estar ligado no movimento que vem atrás, né? Indo para a Feira de Santana, né? Você vai na faixa da esquerda para a feira, aí tem um veículo na sua frente. Você vem de longe, dando sinal de luz, e ele continua na esquerda. Você chega perto, dá sinal de luz, ele continua na esquerda. Ou seja, ele não está usando o retrovisor, né? E ele não está liberando. A depender da condição, isso pode gerar um acidente. Além do que esse fato de reter uma passagem, ultrapassagem de quem está na esquerda é infração, né? Então, basicamente, são essas principais dicas, tá? Então, significa que, mesmo o cara estando na esquerda, evitando a passagem do outro veículo, ele também pode ser multado? Sim, pode ser multado, porque você está retendo o fluxo, né? Você sinaliza, vai para a via da direita, libera o trânsito daquele que está mais rápido que você, para ele seguir. O que eu vejo também, às vezes, eu penso assim, né, que às vezes ele não sabe que a esquerda é de velocidade e que de baixa velocidade é da direita. Da mesma forma, na paralela, você tem as vias de velocidade, né, para você descongestionar realmente o trânsito, e as vias de velocidade mínima, né, que você vai estar utilizando. Às vezes eu acho que a pessoa não tem esse conhecimento, ou ela só viu lá na hora de fazer o exame da habilitação e não coloca em prática, porque é muita gente utilizando a faixa da esquerda e eu vejo muita gente sinalizando, né? Não tem como dizer que não está vendo, gente, porque o reflexo do farol, ele impacta, ele bate no seu retrovisor, né, frontal, o do meio, e termina pegando nas suas vistas, nos seus olhos. Então não tem como. Exatamente. O que existe muitos condutores veem isso no curso de formação para receber CNH e depois passam a fazer diferente no cotidiano.
né? Se você pegar a paralela indo ou vindo, o lado direito da via é onde estão as entradas, né? Justamente. No lado central é onde está alguns retornos. Então, da direita para a esquerda de qualquer via, ela vai aumentando, né, a velocidade, mas com o limite daquela via. Por exemplo, a paralela é 80. Então, o carro que está indo ali a 60, né, prioritariamente ele deve se manter à direita, né? E os carros que estão mais rápidos, ele deve ir para a esquerda, mas sem ultrapassar a velocidade regulamentada para a via, né? Você comentou agora na velocidade regulamentada. Como é feita essa regulamentação, né? Como é feita? A regulamentação de cada velocidade da via depende de fatores técnicos, né? Como as vias de acesso, né? O relevo da via, né? Se tem curvas, né? Existe todo um estudo técnico para determinar a velocidade que deve ser aplicada àquela via. Por exemplo, na BR-324, Salvador Feira, velocidade máxima permitida é de 110 km por hora, mas há trechos que são 60 e 80. Esses trechos de menor velocidade, geralmente eles estão passando por um trecho bem urbanizado, e que existe ou a entrada ou saída de veículos ou a necessidade de passagem de pedestres. Então, assim, são estudos técnicos que determinam a velocidade da via. Entendi. Essas placas, elas começam a indicar, porque às vezes, assim, a gente vê que a natureza, né, ela termina evitando que você tenha acesso. Então, a gente vê muito em estradas que árvores, né, ela não recebe essa manutenção. Então, a árvore termina impactando na visualização de uma placa. Ou à noite você não consegue enxergar que aquela placa está ali, que é uma curva, ou que tem um declive, ou que a velocidade é tanto, ou que naquela pista vai passar animais, para você ter uma atenção. Como é que se trabalha nisso? Como é que se trata isso? Tudo, em toda a área da nossa vida, a gente precisa fazer manutenção de algumas coisas. O trânsito não é diferente, né? Precisa fazer a manutenção da pista, da banda de rodagem da pista, né? Recapeando, ajustando os buracos que são criados, o nível ou desnível do acostamento, né? As placas não são diferentes. Uma das razões de acidente também é a sinalização precária ou inexistente, né? Uma placa que foi instalada e alguém foi lá, retirou a placa, ou o tempo apagou a informação daquela placa. Então precisa haver uma manutenção constante da sinalização. Mas em contrapartida, quando não há essa sinalização, né, a gente pode ser ajudado por alguns aplicativos de navegação, tipo o Google Maps. Quando você aciona ele, ele vai dizendo, olha, radar à frente, né, a tantos metros de velocidade e tal. O Waze também ajuda nisso. Então, assim, existem ferramentas, né, que ajudam a gente a monitorar a velocidade e impactos na via. Mas é dever do órgão regulador, né, e do governo, seja ele federal, estadual, municipal, de fazer a manutenção dessas placas e das vias para manter a segurança de todos os condutores. Certo. Essas ferramentas, ela não tira a atenção do condutor infringindo alguma outra lei, por exemplo, como a gente falou do celular, que o Uber, ele utiliza essa ferramenta do celular, não só para pegar o passageiro, para receber a corrida, mas também para orientar a levar o passageiro, né, o caminho que ele vai trafegar. Essa ferramenta também não pode impactar em uma multa, tirando a atenção dele, ou se ele vai olhar antes de sair, no caso, né? Depende. Tudo depende do planejamento que o condutor faz. Por exemplo, eu, quando vou viajar para um lugar que eu não conheço, eu traço minha rota no Google Maps. Vejo lá, faço algumas observações, converso com a minha esposa, olha, tal, passo para ela o roteiro. Você ela copilota. vai ser minha ajudadora, vai ser minha copiloto. Né? E o celular não vai ficar no meu painel, né? Vai ficar na mão dela e ela vai me orientando, né? Tem a voz do aplicativo que vai dizer, e ela também vai lá manusear e vai me ajudar. Então essa é uma solução
né, para não ter nenhum impacto. E você deve prestar atenção na via. Outra dica de segurança, né, nós vemos alguns motoristas que dirigem só com uma mão. Né? Com a mão esquerda. E a outra na marcha. Toda caída assim. Ou dirige com a mão direita e o braço, né, do lado de fora da janela. Fora. Então, assim, isso é passivo de multa. É multa, com certeza. A forma correta de você segurar o volante é às 15h15. 15 horas e 15 minutos. Ou 9 horas e 15 minutos. Né? E sempre atento ao que está na sua frente, não esquecendo do retrovisor para ver quem se aproxima. Se você pegar na internet, né, tem vários vídeos que vê um carro e bate no carro da frente. Né? Parece que a pessoa que estava dirigindo perdeu a consciência ou está sob efeito de alguma química que acaba colidindo. Se você está atento ali, o cara está se aproximando rápido demais. Ou você vai para a direita ou vai para a esquerda. E aí evita o acidente. O acidente geralmente acontece na frente, mas ele pode vir também por um carro que vem de trás ou que vem lateralmente. Então você tem um para-brisa gigante para te dar visão, um retrovisor pequeno. Ou seja, foque na frente, mas não esqueça do que vem atrás. Né? Da galera que vem atrás. Exatamente, é o que termina causando os engavetamentos. Jânio, você, o que acrescentaria ou tiraria tanto da parte das leis de trânsito e da segurança do trânsito? Para a gente finalizar. Olha, eu deveria, né, se eu fosse um agente do governo, mas acredito que duas coisas deveriam ser implementadas na educação básica. Uma é educação financeira e a outra é segurança no trânsito. Né? Termos disciplina para a galera que começa aí o antigo segundo grau a ver questões relacionadas ao trânsito, porque eles serão os futuros condutores do nosso trânsito cada dia. Certo. Jânio, obrigado, muito obrigado mesmo. Foi de extrema importância esse assunto que você está passando para a gente aqui, educando até a gente na parte do trânsito, trazendo conhecimentos para a gente. Quem tiver interesse em te seguir e saber mais sobre essas informações de segurança no trânsito e leis do trânsito, como é que faz para entrar em contato contigo? Tem o meu número, né, profissional. Pode falar. 719-8548-9909. Eu estou elaborando um Instagram profissional, que eu preciso ajustar mais um pouco de tempo, porque eu quero fazer uma coisa com qualidade, mas aí para 2025 eu vou estar com ele pronto, né? E aí o pessoal já pode falar comigo via WhatsApp no número 719-8548-9909. Jânio, obrigado. Hoje tivemos com o Jânio Alves falando sobre segurança no trânsito e gostaria de agradecer a você, participante, por estar junto com a gente participando desse podcast e avisando, não esqueça de se inscrever no canal. Tem aí um botão vermelhinho inscrever-se. Você vai clicar nele, você vai se inscrever, vai estar ajudando o nosso canal a estar produzindo mais conteúdo importante para você. E não esqueça também de clicar no sino para receber as notificações e no símbolo do legal, né? Do gostei, para que toda vez que você pressionar esse símbolo aí, o YouTube entenda que esse conteúdo é de extrema importância e ele possa divulgar para a gente. Ok? Muito obrigado e até o próximo podcast.